Mais um evangelho de hoje. Vamos abrir com as vibrações, colocando uma jarrinha e um copo de água para ser fluidificado. Vamos fechar os olhos, mentalizar Jesus e Maria de Nazaré. Humildemente, pedimos ao Senhor por nossa saúde e pelo equilíbrio e harmonia. Meu querido e ilustre Mestre Jesus, médico dos médicos, venho respeitosamente pedir, em nome de todos os indivíduos do mundo, vosso perdão. Nós sabemos que fomos injustos para com o Senhor e a sua mãe, Maria de Nazaré, quando o acusamos, insultamos, praticando maldades para contigo. Hoje convido o Senhor Jesus que adentre em todos os lares, entrando pela porta principal da frente e sentado em nossa mesa, servindo do melhor que temos para o alimento, oferecendo assim boas vestes e uma cama macia e maravilhosa. Nas suas lindas palavras de peregrinação, que logo sairá novamente com o seu trabalho. Com licença, meu Pai maravilhoso, com o seu amor, leva a todos os lares, emanando serenidade e amor, porque estamos muito doentes e confuso de tantas das maldades que nos assolam. Ensinai-nos com as suas palavras orarmos e deixarmos de sermos egoístas. Olhe para que a confraternização religiosa do planeta aconteça, traga a nós, Senhor, muita luz e esclarecimento para não errarmos tanto. Daqui a pouquinho vai ter também a oração de Santa Sara Cade. Salmo 23. Senhor, esse aqui, o Salmo 23 é para o anjo da guarda. Diferente do Salmo 91, quando eu vou, por exemplo, no cemitério, trabalhar como capelão, eu faço, quando há oportunidade, eu faço o Salmo 91, quando eu tenho oportunidade. Mas o Salmo 23 é para o anjo da guarda. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos dar sequência do livro A Sementeira do Amor, psicografia de Antônio Carlos Moreira Marques. Aqui, pessoal. Então vamos falar um pouquinho da dor. Feliz todo encarnado que tem dor. É através da dor que nós muito aprendemos. Posso dizer que é a maior escola da vida terrena. Sem a dor, nós esqueceríamos o Pai, Jesus e Maria Santíssima. A dor pode ser moral e física, ambas abatem muitíssimo o nosso físico. E para superá-la, o único bálsamo é a prece, porque
teremos a oportunidade de chegar mais próximo ao Pai, o único que pode consolar e fortificar-nos. Existem dores tão profundas que chegamos muitas vezes a pensar que Deus não está ouvindo ou aceitando os nossos pedidos, né? Tem gente que acha que Deus não existe, né? Os nossos apelos. Mero engano, meus irmãos, Deus jamais deixou de velar pelos seus filhos. E se o seu remédio não é o imediato, é porque há necessidade que tal aconteça para o nosso próprio bem. Nós só compreendemos isso mais tarde, quando o tempo se encarregará de nos mostrar a verdadeira realidade. Então é que bendiremos a infinita sabedoria e bondade do Pai para conosco, meus irmãos, para todos os lados a que nós viremos. Sempre vamos encontrar criaturas que sofrem dores cruentas. Tenhamos pena delas. Por outro lado, porém, devemos dizer que se sofre é por necessidade. E devemos estar tranquilos, porque quem sofre é mais uma alma que está seguindo as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Aquele que sente a dor e se conforma com ela, sem estar gritando, meu Deus, ou a reclamar que já não aguenta mais, é um fraco. Deixar-se dominar pelo físico quando a alma é o que deve dominá-lo. Sabemos perfeitamente que é muito difícil para os encarnados aceitar uma dor. Pelo menos a maioria, mas sem sacrifício nada se consegue. Com o sacrifício vem o dia quando se consegue o almejado. A dor também é assunto vasto. Ficamos por aqui deixando que meus irmãos usem as suas reflexões sobre o tema abordado, a dor. Apenas desejamos que ao sofrerem as dores não se esqueçam que há necessidade disso para aprimoramento de nossas almas. É bíblico. Então, a dor faz parte da evolução. Não se tem um mar de rosas. Quem achar que tudo é um mar de rosas está enganado. Vive um mundo próprio. Agora, a gente tem que respeitar a dor do próximo e, às vezes, se importar em segundos. Você está bem? Perguntar. Né? Deixar de lado as arestas de negatividade, de egoísmo e perguntar, meu irmão, antes de mais nada, como você está com todo este acontecimento? Mas calam-se, mas Jesus está na obra. E eu acredito nisso. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas
angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento para que, resgatadas pela morte e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês em todos os lares e que todos os desencarnados, inclusive aqueles que estão desencarnados, que regressem ao Pai. É que esta casa deseja. Por isso a casa, nesses grandes momentos, nesses momentos de 3 meses, vai orar muito pelos desencarnados. Muito. A cada segundo acontece um. Agora vamos falar um pouquinho para vocês. Eu inclusive pedi para uma pessoa redigir isso aqui para mim. Até ele falou assim, poxa, na última hora. Eu falei assim, na última hora. Na última hora que se a gente tem merecimento, tem a salvação de Jesus. Mas eu não tenho merecimento, todo mundo tem merecimento. Mas como dizia a minha avó, quando os anjos dizem amém, amém. Em sequência, o vale da sombra, da morte e dos suicidas. O que o salmista Davi queria dizer com o vale da sombra e da morte? Que lugar é este? Na verdade, o vale no Salmo 23, versículo 4, não se trata de um lugar físico. Este vale pode ser uma depressão geográfica, uma situação opressora ou outras adversidades. Ninguém gostaria de andar por esse vale, mas há situações na vida em que teremos de atravessar por ele. Porque é triste e opressor, onde o espírito fica sem rumo, possuindo de muita angústia. Muitos desencarnam e ficam nas trevas ou andando. Não, ficam andando, não sabem nem que faleceram, que desencarnaram. É triste. Por isso que a casa 3 meses de oração. No referido salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O suplicante em arrependimento pede a Deus a proteção e o alívio da dor. Davi queria dizer que, mesmo passando pelos piores das situações, até o perigo da morte, a convicção em Deus nos torna destemido para atravessar pela provação. Até na morte a gente tem que ter provação, tem que ser digno para desencarnar. No âmbito geral, em todos os momentos da vida, haverão situações difíceis em que teremos que atravessar por este vale das sombras. Um deles é a situação do suicídio. Vamos refletir um pouco sobre esse tema tão recorrente. É uma situação angustiante em que o praticante perde a referência de viver vive atribulados, por atribulações do cotidiano e perde a confiança em Deus e em si próprio e comete o suicídio. Às vezes, os relacionamentos dentro de casa
não suporta mais, precisa de um terapeuta do lado para ajudar, esquiva-se e acaba indo para o suicídio, como forma, né, de sanar definitivamente o grande problema. Mas quem está do lado tem que perceber e arrastar no médico. Quantas e quantas pessoas, eu não posso falar o nome, que eu acompanhei e levava bronca lá, né? O que o senhor está fazendo aqui? O senhor está bem? Eu estou acompanhando para dar um apoio moral. Isso é caridade. O suicida desrespeita os desígnios de Deus, os direitos de nos colocar no mundo dos vivos e também o direito de nos tirar no momento que nós cumprirmos o nosso tempo. Todos temos esse tempo aqui na matéria. Antecipando esse tempo, infringimos as leis de Deus e temos que arcar com as consequências. O Vale dos Suicidas é uma região do umbral, seria o purgatório na Igreja Católica, onde os espíritos desencarnados que praticaram o suicídio, quando em vida, se agrupam pela lei da atração ou afinidade, uma das leis universais, que podem ser traduzidas na máxima: os iguais se atraem. A médium Ivone Pereira, em seu livro psicografado Memórias de um Suicida, descrito pelo espírito Camilo Castelo Branco, fala do Vale dos Suicidas, onde os seres desencarnados, suicidas, vivem os mesmos dramas, dores e aflições, agrupando-se no mesmo vale das trevas. Da mesma forma, agrupam-se também nas trevas em vales por afinidade os espíritos ligados às drogas, à loucura, aos desequilíbrios sexuais, às guerras, bebida, alcoolismo, aos abortos e, enfim, uma gama deles, né? O tempo restante em que deveríamos cumprir aqui na Terra é o tempo do sofrimento que deve ser cumprido neste vale dos suicidas. Local de muita tribulação, que se tivéssemos o entendimento e aceitação, não praticaríamos o suicídio consciente. Devemos refletir muito sobre esse tema tão recorrente. O suicídio não é a solução. Erradamente, pensamos que ficaremos livres dos problemas com a morte. Ao contrário, ele nos acompanha por onde quer que nós vamos. O suicida materialista pode achar que seja a porta de saída para seus problemas, mas para os espiritualistas que acreditam que a vida continua após a morte do corpo físico, o suicídio é a porta de entrada para mais um problema de dores e aflições. Nunca prometa aquilo que não possa cumprir. Principalmente as pessoas que estão nos hospitais, que vão para as UTIs, nunca prometam, porque eles cobram. Depois os espíritos vêm cobrando. Então, não é assim que funciona a coisa. Infelizmente. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação.
Dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. E esperança para aqueles que sofrem. Pessoal que está no hospital, fé em Deus, muita fé em Deus, otimismo para sair sem um arranhão. E no final vou fazer um Pai Nosso bem forte para vocês aí que estão nos hospitais, emanando bastante energia positiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Vou continuar com a prece de Caritas. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Bastante oração, para depois chegar na oração de quem? De Santa Sara Kali. Isso, e também mais um texto, nós já estamos em 22 minutos. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos falar um pouquinho de Jesus? É tão bom, né, a gente falar de Jesus. A gente faz a aproximação, e um copinho de água aí para ser fluidificada, a garrafinha. Vamos falar um pouquinho de Jesus, para depois a gente falar a prece de Santa Sara Kali, que é a mentora que eu redigi. Ela foi falando, eu fui redigindo, eu fui escrevendo. Tá bom? Idade de Jesus. Estudos dizem que no ano de nascimento é entre 6 a 4 a.C., detalhes são utilizados para estimar o ano que Jesus iniciou sua pregação. A menção da idade durante um ano especifica, no reinado de Tibério, a data da construção do templo de Jerusalém e a morte de João Batista. Acredita-se que Jesus iniciou sua pregação e reuniu seus seguidores entre anos 27 e 29 depois de Cristo. DC.
Em Lucas 3:23, declara que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade no início de seu ministério. Então, a idade 33 anos quando ocorreu a sua morte. Então, vamos lá. Agora, isso é só uma para falar um pouquinho, né? Vamos continuar. Todavia, o objetivo desta matéria é pontuar a missão de Jesus e a sua morte tão prematura, bem como a sua relação com o Espiritismo. Ele foi condenado e crucificado por dizer que era filho de Deus. Jesus era tido como revolucionário e incomodava muito os poderosos da época que dizia: não temos outro Deus senão César. Nada os incomodava mais do que Jesus, pois viam os seus interesses ameaçados. Não os aceitavam como o rei, o Messias prometido. Então, todo o drama de Jesus é um resumo da nossa trajetória, da nossa vida espiritual aqui na Terra. Pois desde então, ele já nos ensinava sobre a continuação da vida após a morte, coisa que muitos não entendiam ou não aceitavam. Mas Deus mandou Jesus para junto de nós com essa finalidade. Mandou Jesus para nós nos aproximarmos de Deus através do amor a Ele e ao próximo. Quando Jesus dizia que meu reino não é deste mundo, estava apenas nos orientando que a vida não cessa aqui neste plano e que a verdadeira felicidade consiste em vislumbrar a plenitude do mundo espiritual. Após vivenciar com muita resignação as vicissitudes da vida aqui na Terra, o bem sofrer, o sofrer com resignação sem reclamar e agradecer a Deus por tudo, até pelas coisas não tão boas que nos acometem. Tudo aquilo que nos parece mal, na verdade, é um presente de Deus para forçar a nossa evolução espiritual. Basta que nós compreendermos, né? Isso e sigamos em frente praticando suas leis. E nos deu Jesus como modelo e guia para nos ajudar em nossa evolução. Deus não é mau, é apenas justo e bom. E nos quer junto dele como coautores e co-criadores, feitos à sua imagem e semelhança. E então vamos seguir Jesus, não é? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus nos abençoe a todos. Amém. Não vou esquecer de fazer o Pai Nosso para o pessoal que está no hospital, tá bom? Não vou esquecer mesmo. Bastante energia positiva, para que vocês tenham alta bem rapidinho. Oração de Santa Sara Kali. Luz, esplendor de amor, ilumine os nossos espíritos para evoluirmos adequadamente com o seu poder, emane pérolas brilhantes e como cristais. Santa Sara, ajude esta humanidade que muitos vivem em escuridão por falta de entendimento fraternal. Rogue pelos enfermos, os culpados, que arrependam de suas atitudes por falta de amor.
a paz. Amor é amor, mas é diferente de obsessão. Então, amar é libertar. É amar de verdade, que a pessoa seja feliz. Não obsediar, jamais. Confiar. Carregar a cruz. Quando os discípulos aproximaram de Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, por que as pessoas ficam e tornam-se impacientes tão facilmente? Filhos, ele respondeu, a caminhada de vocês só começou. Lembre-se que os fardos que terão que carregar para ajudar outras almas serão muitas. Então tenham calma. Então aprenderão a serem flexíveis e adaptáveis no momento da dor dos seus irmãos. A cada um de vocês, meus filhos, dei-lhes a centelha do amor, a semente, aonde deverão espalhar neste mundo, o qual meu Pai criou. Entretanto, trabalhe visualizando o autoconhecimento interior, para que não sejas influenciado pelas circunstâncias e condições exteriores, não tornando dependente delas. Percebendo a paz, deixar o coração transbordando de amor, refletir e irradiar energias positivas. E é o fundamento para a manutenção do trabalho o qual destinei a vocês. Não desperdicem o tempo, a quietude nas ações com movimentos, né, que não sejam salutares. Certo? É necessário movimentos que no final tenham positividade como retorno. Quando encontrarem pela frente almas que realmente necessitem de uma palavra, façam, porque elas vão evoluir e vocês também com o aprendizado. Amém? Que assim seja. Agora no final, antes do Pai Nosso, eu não vou falar sobre isso aqui, vou deixar para uma outra oportunidade, que não tem nada a ver, certo? Que ia falar sobre Egum, sobre Quiumba, essas coisas é de Umbanda, não vou falar, nós estamos falando de Jesus. Não vamos misturar as coisas. E agora vamos falar um pouquinho do pessoal que está nos hospitais, que está todo mundo aflito, a família. E eu vou abrir com o Pai Nosso, fluidificação das águas, coloca um copinho de água, né? Bastante fé, acreditar na equipe médica, né? E vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ajuda a compartilhar, né, o Evangelho. São
São 90 dias, uma vez por semana, o Evangelho para as almas, para ajudar aqueles que desencarnaram, o grande momento, né, de passar para o outro plano espiritual. Muitos estão sofrendo aqui na Terra, esperando por justiça. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os lares. Amém.